Amém, queridos? Hoje nós vamos começar uma série de mensagens caminhando pelo livro de Efésios. Eu senti no meu coração de abordar isso, porque é muito importante, irmãos, que nós saibamos, né, a vontade de Deus para a nossa vida, que nós saibamos os planos de Deus para o seu povo. E o livro de Efésios, bem como o livro de Romanos, né, são duas cartas, vamos dizer assim, teológicas que o apóstolo Paulo traz, não para repreender a igreja, em nenhum momento a repreensão, mas a ensino nessas duas cartas, diferente da carta que, por exemplo, ele escreve para Corinto, que ele escreve para Filipos, que ele escreve para Timóteo. Então nós vamos, irmãos, sem pressa, né, aos domingos pela manhã, nós vamos meditar, né, nas coisas importantes de Efésios aqui, né, caminhando do capítulo 1 até o final. Né? Então, nós vamos ler hoje e ver o que o Senhor fala para nós, do versículo 1 até o versículo 14 desse livro de Efésios. Então, eu vou ler junto com você. Eu vou ler na Nova Versão Internacional hoje. Aleluia. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que nos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora que o Senhor me use com poder, com autoridade, meu Pai, para explanar essas verdades aqui escritas, meu Pai, pela letra do apóstolo Paulo. Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo seja glorificado, que Jesus Cristo seja exaltado, meu Pai, e que nós possamos sair desta manhã aqui
com mais sabedoria no coração. E mais do que isso, meu Pai, fortalecidos pela palavra de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, para lutarmos a peleja, o combate que está diante de nós, para que nós possamos, ao final, poder falar como o apóstolo Paulo fala para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que assim seja em nós, meu Pai. Que o Teu poder se manifeste em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, nessa igreja, meu Pai. Nós profetizamos mais uma vez, declaramos mais uma vez a derrota do diabo e dos seus demônios em nossa vida e em tudo que nos cerca e nesta igreja, para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele foi o fundador da igreja de Éfeso, né? E com a fundação da igreja de Éfeso, né, as igrejas que estão no Apocalipse, né, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, etc., também foram sendo fundadas, né, através dessa igreja de Éfeso. Paulo passa 3 anos em Éfeso, com muitas lutas, mas também com um ministério bastante proveitoso nessa cidade, e depois ele sai dessa cidade, levantando fundos para ajudar a igreja da Judéia, né, de Jerusalém, que está passando uma crise muito grande, né, financeira, e ele vai, ele recolhe em Corinto, etc. e tal, e quando ele vai levar essa oferta lá para a Judéia, você sabe, ele é preso, né? E ele vai para Roma, ele apela para César, porque queriam matá-lo na Judéia, ele apela para César, e em Roma, na sua primeira prisão, ele escreve essa carta para os Efésios. Né? A cidade de Éfeso, irmãos, na Ásia, ela era a principal cidade romana na Ásia. Era uma cidade gigantesca para aquela época. Era uma cidade que tinha aproximadamente 250 mil a 300 mil habitantes naquela cidade. Realmente é uma cidade... Porque os romanos fizeram naquela cidade, ela tinha um porto importante, assim como Corinto, na Grécia, né? Ele tinha um ponto importante, então a seda da China, o trigo do Egito, passavam praticamente, não todos, mas grande parte dele passava pelo porto de Éfeso, para ir para Roma, né? De navio para ir para a Itália, para Roma. Então é uma cidade gigantesca, irmãos. Para você ter uma ideia, né? O teatro de Éfeso comportava 25 mil pessoas sentadas. 25 mil pessoas sentadas, irmão. É quase como o estádio do São Januário. É um negócio gigantesco. É maior do que o Maracanãzinho. É um negócio gigantesco. E lá em Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo da época, que era o templo da deusa Ártemis, ou então Diana. Diana era o nome latino de Roma, e Ártemis era o nome grego, né? É a mesma deusa, mas tinha uma certa diferença entre a Diana de Roma e a Ártemis de Éfeso. Né? Esse templo era um templo gigantesco. Não se sabe ao certo o que as ruínas, né? Não há muita coisa, né? Mas se tem a ideia que esse templo ele era 4 vezes maior que o Partenon da Grécia, que você vê naquelas fotografias, quando você vê na Grécia, né? O Partenon lá grego, né? Que está no alto, lá, né? Aquela coisa, era 4 vezes aquele templo. Era um negócio gigantesco, tanto é que era uma das 7 maravilhas do mundo da época. E a deusa, vou chamar de Diana, né? Ela era a deusa da fertilidade. Então você pode imaginar o que, né, significava a deusa da fertilidade, não é? E o que significava isso para uma cidade.
Então, irmãos, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta atual, porque essa cidade é uma cidade como o Rio de Janeiro, como São Paulo, para o Brasil. Uma cidade movimentada, uma cidade cheia de atrativos, de toda sorte de coisas, né? Então, irmãos, por isso que é importante nós aprendermos o que o apóstolo Paulo fala, né? De maneira teológica, né? De maneira de ensino para essa cidade aqui, coisas que ele já tinha falado quando ele passou por lá, mas o tempo passa, né? E as pessoas vão esquecendo. Né? Você veja que a cidade de Rio, a cidade de Éfeso, né? A igreja de Éfeso, ela é repreendida no Apocalipse. Deus elogia aquilo que eles têm, sendo a igreja que prega a palavra, ele fala assim: olha, vocês abandonaram a fé. Primeiro amor. Volta, porque senão eu vou retirar meu candeeiro daí. E realmente, irmãos, não resta mais nenhuma igreja cristã. Éfeso estava né? O país muçulmano. Então não resta daquelas igrejas da Ásia, não resta ninguém. Aliás, na Europa toda, restam muito poucas igrejas, não é? O esfriamento veio sobre aquele mundo. Bom, isso aí não é nosso tema aqui. Bom, vamos lá então caminhar. Versículo 1 e versículo 2 é uma saudação que o apóstolo Paulo dá quase sempre no início das suas cartas. Então vamos agora no terceiro versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Jesus volta para o lugar de onde ele veio. De onde Jesus veio? Do trono. De onde Jesus veio? Do céu. Do mais alto céu. Nessa época aqui havia uma gradação entre os judeus, não só de 3 céus, mas de vários céus. Uns falavam que havia 7 céus. Então, essas regiões espirituais, né, falam do lugar aonde os anjos habitavam, né? Falam do lugar aonde Deus habitava. E Paulo está dizendo aqui que Deus nos abençoou, né? Em Cristo Jesus, Ele nos abençoou já com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por que isso, irmãos? Porque a Bíblia diz que quando nós morremos em Cristo. Quando nós ressuscitamos em Cristo, porque nós morremos em Cristo Jesus e a semelhança dele nós ressuscitamos para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas antigas passaram, eis que se fazem novas. A semelhança do batismo, somos sepultados nas águas e ressurgimos para uma novidade de vida. Então é isso que o apóstolo Paulo quer nos dizer aqui, irmãos. E no capítulo 2, versículo 6, ele fala exatamente a mesma coisa. Ele diz assim, aqui, capítulo 2, verso 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas elas que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, irmãos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós morremos e nós ressuscitamos em Cristo. E aonde espiritualmente nós estamos, irmãos? Espiritualmente nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então é isso que o apóstolo está falando aqui, né? Nesse versículo 3 do que é de Efésios 1, né? Que Deus
nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E essa palavra bênçãos espirituais não é só bênção de coisas materiais, é com toda a bondade, com toda a misericórdia. Deus já fez tudo por nós, irmãos, e nós hoje estamos espiritualmente falando, irmãos, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Fala para o seu irmão, amado, você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Aleluia! Aleluia! Eu sei que nós andamos nesse mundo aqui ainda, né? Eu sei que nós andamos nesse mundo humanamente falando, mas a nossa posição espiritual hoje já é essa. Nós já somos abençoados com Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, fazendo um resumo disso, nós já começamos a viver a nossa vida. Fazendo um resumão. Não seremos abençoados, nós já somos abençoados com todas as bênçãos, com todas as bondades de Deus nas regiões celestiais. Então Paulo começa essa carta lembrando isso aos Efésios. Olha, Deus já nos abençoou com todas as regiões celestiais, com todas as bênçãos espirituais, aonde está em Cristo. Onde Jesus está? Onde Jesus está? Ele morreu, onde ele foi? Ele está sentado no trono. Apocalipse não diz isso? Quando João vinha do Senhor, viu um assentado no trono, né? Com vestes caladas, dizendo, não precisa falar nada, todas as coisas, né? E ele fala que era um cordeiro, semelhante àquele que foi morto. Tinha a marca dos cravos na mão. Então Jesus está entronizado hoje. Ele saiu do trono, ele se fez carne por amor a nós, ele nasceu no ventre de uma mulher, mas hoje ele voltou depois da sua morte e da sua ressurreição, ele voltou para o seu trono. Aleluia! Ele reina diante de todas as coisas. Aleluia! Versículos agora 4 e 5. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A eleição divina, irmãos, é um tema que o apóstolo Paulo trata em todas as suas cartas. E o apóstolo Pedro também trata disso, né? Na sua epístola também fala sobre isso também. Mas o apóstolo Paulo trata da eleição em todas as suas cartas. Não que seja o apóstolo Paulo, né, o inventor da eleição. Parece que foi Paulo, né, quem trouxe essa palavra que não existia. Eleição, predestinação, né? Parece que foi Paulo, né, que surgiu. Então nós podemos falar, não, isso aí eu não acredito no que Paulo fala, porque... Mas isso já era falado no Antigo Testamento. Isso sempre foi o plano de Deus, né? Se você quiser, né, não precisa abrir a sua Bíblia não, mas para ficar gravado para você depois pesquisar, né, para ver que eu não estou mentindo, Deuteronômio 14, versículo 2 diz assim: dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Lá, Moisés falando para aquele povo no deserto: olha, o Senhor os escolheu para vocês serem o seu tesouro pessoal. O Senhor nos escolheu não porque vocês eram os maiores, mas porque Ele escolheu vocês. Então isso não é uma invenção do apóstolo. Não é isso que daqui a pouco nós vamos ver, né? Que é a revelação, daqui a pouco uma vez que vai falar sobre isso, que Paulo diz que Deus deu a ele. Não é essa a revelação. Isso aí era uma revelação lá no Antigo Testamento, era uma coisa antiga.
Só que o apóstolo Paulo começou a bater nesse assunto e falar sobre esse assunto de maneira clara. Então, irmãos, versículo 4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, repita para você agora: Deus me escolheu antes do mundo ser criado. Deus te escolheu antes do mundo ser criado. Deus não te escolheu porque você era santo. Deus não te escolheu porque você era irrepreensível. Deus te escolheu antes da fundação do mundo para você ser santo e irrepreensível na sua presença. Nós somos escolhidos pela graça de Deus, unicamente pela graça, pela misericórdia, não porque éramos santos, não melhores que alguém, não porque Deus deu orgulho disso, mas Deus nos escolheu, aí sim, para nós sermos santos e irrepreensíveis. Esse é o ponto importante. É nisso que a igreja afugenta as pessoas no dia de hoje. É por isso que a igreja esfria. Porque a igreja ela tem que ser santa, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. A igreja foi chamada para a santidade. A igreja foi chamada para ela ser irrepreensível. E infelizmente nós não vemos isso hoje. Então fica a pergunta que cada um pode fazer, né? Uma pessoa que se diz que é cristã, que é a pessoa que se diz que aceitou Jesus, uma pessoa que diz que não, eu já sou de Cristo, eu estou com Jesus assentado nas regiões celestiais, mas essa pessoa continua na prática do pecado, essa pessoa está salva? Eu digo com todas as letras, não. Essa pessoa não está salva. Erramos, falhamos muitas vezes. Vamos estar sempre errando, vamos estar sempre falhando, vamos estar sempre indo a Deus e falando: Senhor, perdoa, falhei, errei, tem misericórdia de mim. E Deus vai olhar para nós, ver a nossa sinceridade e vai nos perdoar. Agora, somos salvos para a santidade. Somos salvos para sermos irrepreensíveis. Então, à medida que a gente escuta certas coisas, a gente vê certas coisas, né? Que faz uma confusão danada na cabeça de todo mundo, né? Então, isso é complicado. Então, Paulo diz, continuando falando no versículo 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como o quê? Como o quê, irmãos? Como o quê, irmãos? Filhos. Pedro fala sobre isso. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Somos raça eleita, somos povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não fomos escolhidos, nós não fomos, como Paulo diz aqui, não é? No capítulo, versículo 5, em amor Deus nos predestinou. Irmãos, não tem nenhuma presciência. Presciência é uma pessoa, né? Desculpa falar rapidamente, né? Pastor, qual é a diferença? Presciência é porque Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E predestinação não. É que Deus, de antemão, Ele nos destinou para uma coisa. Ele escolheu uma coisa para você. Isso é predestinação. Não é uma palavra. Então, irmãos, está aqui no versículo 4, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E Ele nos predestinou para sermos adotados como quê? Como filhos, não como escravos. É claro
dependendo dos três, a gente vê que nós somos servos de Deus, etc. Mas a nossa posição verdadeira é de filho. Essa é a nossa posição verdadeira. É por isso que nós estamos assentados já nas regiões celestiais. Não como escravos, não como servos. Como Jesus falou, não chamo mais de servos, mas eu chamo de amigos para os apóstolos. Nós somos amigos de Deus agora, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, nós herdamos tudo o que Deus deu a Cristo, nós herdamos tudo isso por nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Essa é a graça de Deus. Essa é a misericórdia de Deus para nós. Então Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de quem? Hein? Jesus. Não escutei. Por meio de quem? Jesus. Jesus Cristo. Então, irmãos, é em Jesus Cristo que nós somos salvos. Nós fomos escolhidos, nós fomos adotados por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. De quem é a vontade, gente? Hã? A Deus, é mesmo. Mas pensei que era nossa. Não é nossa, não. Não é a gente que decide, não. Se a gente é escolhido ou não é escolhido. Não é a gente que decide se a gente é filho ou não é filho. Hoje é filho, amanhã não é filho. Depois da manhã volta a ser filho, mas depois volta a não ser filho. Não é a gente que decide se fomos predestinados ou não fomos predestinados. Irmãos, a gente fica com a palavra de Deus. E não com a vontade do homem de querer ser o Deus. De querer ser Ele quem salva. Né? Como Pedro virou-se para Jesus e falou: Senhor, de modo nenhum o Senhor vai morrer. Jesus levantou: quem vai morrer para você? Então quer dizer, eu não vou morrer, porque é você que vai morrer por mim. Estou pronto, Senhor, para ir para onde o Senhor quiser me mandar. Eu vou para a cruz no lugar do Senhor. Jesus vai falar assim: mas velho, você que vai salvar o mundo, não sou eu. O homem se acha assim, um Pedro, o que vai salvar todas as coisas, que vai fazer todas as coisas, que ele é o centro do universo, e Deus é apenas um detalhezinho. Mas não é assim que a Bíblia diz, não é assim que Paulo começa a sua carta aos Efésios, que a gente vai ler ela toda, ao longo dos domingos, e ele vai falando para ele: olha, é isso que aconteceu. Nós somos salvos conforme o bom propósito da sua vontade. É a vontade de Deus, irmãos. Não é a nossa vontade. É a vontade de Deus. Deus, Ele te escolheu antes da fundação. Eu estou perante da Bíblia, gente. Não estou inventando nada aqui, não. Estou lendo a Bíblia com você. E tentando tirar alguma coisa. Deus te escolheu antes do mundo ser criado. Então, não havia nem o teu Não havia ninguém, não havia nem o leão, não havia nem o gato, não havia nem o cachorro. Mas Deus havia me escolhido. Deus havia te escolhido. Então, gente. Versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente. E isso tudo, irmãos, que Deus fez por nós, é para a glória de quem? Aleluia! É para a glória dele, irmão. É para a glória dele, irmão. Tudo é para a glória dele. Quanta glória sobrou para nós? Nenhuma. Nenhuma glória para nós.
Nada, zerinho para nós. Zero glória para nós, zero louvor para nós. Todo louvor, toda glória é para Ele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós já estamos habitando espiritualmente falando, porque nós já ressuscitamos com Cristo Jesus. Nós estamos nas regiões celestiais com Ele. Fomos salvos para quem? Para a glória dele. Tudo é para Ele. Não sobra nada para nós. Nem um tiquinho, às vezes, mas eu contribuí um tiquinho. Eu botei um parafusinho ali no carro para ele ficar pronto. Não tem nem parafusinho que você colocou. Nem um rebitezinho você colocou naquele carro. Tudo foi feito por Deus e para a glória dele. É assim que somos. É assim que Deus faz. Aleluia. Por isso que tudo é perfeito. Porque Deus faz todas as coisas perfeitas. Aleluia. Então, irmãos, como Paulo fala em outro lugar, né? Ele fala, a nossa salvação é pela graça. E isso não vem de nós, é mediante a fé, pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, para quê? Para que ninguém se glorie. Aí eu fiz um apelo hoje na igreja, aleluia. 20 pessoas não mataram a mão, aleluia. Que palavra poderosa que eu trouxe, aleluia. Vou anotar aqui no caderninho. 20 pessoas foram salvas hoje pelo pastor Aguiar. Isso não existe. Isso não existe. Deus salva quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. A escolha é dele, para a glória dele. Amém. Vamos continuar então. Versículos 7 e 8. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. A nossa redenção. Ou seja, o que é a redenção? Nós fomos comprados. Isso era fácil para esse povo entender, porque nessa época havia escravidão. Então a redenção do escravo era que alguém pagasse o preço daquele dono, daquele escravo, para que aquele escravo fosse liberto. Fosse livre. E foi isso que Jesus fez por nós. Nós éramos escravos do diabo. O diabo tinha o controle da nossa vida. O diabo tem controle do mundo, hoje ainda, daqueles que não são de Cristo Jesus. Porque essa autoridade foi dada para ele quando Adão e Eva se levantaram contra Deus, transgrediram a Deus. Então essa autoridade da morte foi dada para o diabo. Então o que Jesus fez? Ele nos comprou com o quê? Com o seu sangue. Olha, está aqui. Tum, botou aquela bagatela de dinheiro lá. Tum. Quanto é que custa esse escravo aqui? Esse escravo custa 1 milhão. Está aqui 1 milhão. Tum. Quanto é que custa aquele escravo ali? 2 milhões. Tum. Só que ele nos comprou com o seu sangue derramado na cruz. Então o diabo, por isso que a Bíblia diz que o maligno não tem mais poder sobre nós, porque nós fomos resgatados à mão do diabo. Fomos comprados legalmente. Porque Satanás só pode atuar de maneira legal. Então nós fomos comprados por Deus, por Cristo Jesus. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ou seja, irmão, você pode ter matado 500 pessoas. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus pagou esse pecado. É claro que você tem que pagar o pecado diante da lei dos homens.
Aí é diferente. Mas as nossas transgressões, não tem mais pecado. Irmãos, no céu não entra pecador. Amém? Não entra pecador. E uma coisinha aqui, um parênteses, só. Um parênteses. Que as coisas que às vezes eu tenho observado, irmãos, uma desenvoltura muito grande, às vezes, no povo de Deus, com a mentira. As pessoas estão mentindo de uma maneira tão simples, tão fácil, nem fica vermelha, nem nada mais hoje em dia. E lembre-se uma coisa, né? O pai da mentira é o diabo. Né? Mentira também é pecado, viu? Cuidado, hein? Cuidado, então fique atento a isso, porque hoje é uma desenvoltura tão grande. A pessoa fala na cara do pastor uma mentira deslavada, e aí que o pastor sabe que é mentira, e a pessoa nem fica corada nem nada hoje em dia, nem fica cagando a camisa do Vicente ali, na reunião do Vicente, né? Que é um coralzinho, nem assim ele fica, nem vermelha, nem nada. Então, há de se ter cuidado em relação a essas coisas, irmãos. Mas, continuando aqui, então, irmãos, Jesus, pelo seu sangue, ele comprou a nossa vida das mãos de Satanás. O nosso pecado foi perdoado. E hoje nós somos o quê? Santos. Aleluia. É assim que Deus nos trata agora. É assim que os apóstolos tratam o povo de Deus. Mesmo para a igreja de Corinto, que era uma igreja complicada, que você vê que havia certas pessoas que faziam pecados e pecados graves, né? Mas você vê que Paulo trata aquela igreja, trata aquelas pessoas como santas, como irmãos, como irmãs, o que realmente o são. Apesar de estarem fazendo alguma coisa errada. E merece disciplina, como houve no caso de Corinto, etc. Estamos aqui em Efésios, nós estamos em Corinto, né? Então Jesus nos comprou das mãos de Satanás e os nossos pecados foram perdoados. Aleluia. Versículos agora 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O mistério que estava oculto, né? O mistério que Jesus revelou, não é a predestinação, não é a eleição. Isso é uma coisa antiga, né? Como eu falei. É simplesmente o fato que agora a graça de Deus, através de Cristo Jesus, se abriu para os gentios. Não vai ser apenas os judeus que vão ser salvos. Todo aquele no mundo inteiro que crê que Jesus é o Senhor, essa pessoa será salva. E isso é uma revelação diferente. Porque até então, né, o povo judeu era o povo de Deus, era o povo separado. Então Paulo agora fala, não, olha só, né, Jesus trouxe esse mistério da sua vontade, de estabelecer em Cristo, de fazer ele convergir em Cristo todas as coisas. Bom, tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Às vezes tem certos livros, né, que são bons, né? Eu gostei muito, né, que fala muita coisa boa, né? Por exemplo, um livro antigo do Benihim, né? O Espírito Santo. E parece, irmãos, que bate uma confusão nas pessoas, né? Fala assim, para quem é que eu oro, hein? Eu oro para Deus, eu oro para Jesus, eu oro para o Espírito Santo. Eu tenho que falar bom dia, Espírito Santo, eu tenho que falar bom dia, Jesus, eu tenho que falar bom dia, Deus. Irmãos, tudo converge para uma pessoa. Jesus Cristo. Tudo. O ministério do Espírito Santo não é nós adorarmos o Espírito Santo. A Bíblia é clara. O ministério do Espírito Santo é apontar para Jesus Cristo. É apontar para Jesus. É um livro antigo, excelente, né? É uma leitura um pouco, às vezes, né?
na dinâmica do espírito de... Vou botar em português, J.I. Packer, que apareceu no ano passado. E ele fala exatamente, ele dá uma ilustração maravilhosa. Ele fala assim: o Espírito Santo é um holofote. É um holofote que está voltado para Jesus. O holofote não se ilumina assim, não. O holofote só ilumina alguma outra coisa. Então o Espírito Santo, ele foca em Jesus. É Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos convence de todas as coisas. Para quê? Para nós aceitarmos Jesus. Para nós fazermos o quê? Buscarmos a Jesus. Então, irmão, não tem que ter confusão. Não tem que ter nada, né? Olha Jesus. Clame a Jesus. Esse foi o nome que foi nos dado. Esse é o nome que está acima de todo nome. Esse é o nome que importa, que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Então não tem que ter confusão. Para quem não ora, o Espírito Santo, eu orei. Não, irmão, olhe para Jesus. Então, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Jesus não veio ao mundo antes da hora, Ele não veio ao mundo depois da hora, Ele veio ao mundo na plenitude dos tempos. Ou seja, na hora determinada por Deus. Na hora que Ele escolheu, naquela hora. Era aquele momento. Ninguém tirou a vida de Jesus, irmãos. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele a deu. Ele falou: a minha vida eu a dou. Ninguém a tira. Ninguém a tira. É necessário, ele falou, é necessário que eu passe por lutas, passe por aflições, que eu seja crucificado, no terceiro dia eu vou ressurgir. Tudo isso é necessário. Nada foi, irmãos, coisa humana. Nada foi coisa humana. Justo porque Jesus era o povo da morte, que não sabia o que estava acontecendo ao redor dele. Ele sabia, tanto é que ele deu um pãozinho para ele. Quem olhar esse pão aqui não vinha entregar, esse é o traidor. Ele sabia. E antes disso ele já havia falado muito de vocês, mas não traía. Ele sabia quem era. E apesar de saber quem era, ele está lá no meio de Judas. Hã? Você sabe que a pessoa vai te trair, né? Você vai lavar o pé dela, gente? Hein? Nós vamos para dar uma mordida bem forte, não? Endemoniado, vai me trair, não vai me trair sem dedo. Mordida forte para arrancar o dedo medinho. Jesus, quem você é? É a vontade de Deus. É a obra que eu vou fazer, irmãos. Então, Paulo diz aqui, não é? Fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. A OMS está falando que está aí às portas uma nova peste, né? Uma nova coisa, né? Parece que estão profetizando uma malignidade. Não é assim mesmo, né? Se isso acontecer, irmãos, não é alheio à vontade de Deus, né? Eu sei que muitas pessoas não gostam, né? As igrejas neopentecostais detestam isso, né? Não, a Covid ela foi uma coisa do diabo, uma coisa maligna do inferno. Deus não tem nada a ver com isso. Então Deus é um povo alegre. Deus não está aqui não. Porque se filho dele morreu, porque teve muito crente que morreu de Covid. Não morreu só mundano, morreu muito crente. Morreu pastor. Vários. Será que está todo mundo em pecado? Olha, o sol nasce para o justo, nasce para o injusto. A chuva cai para o justo, eu não quero verificar sobre o injusto. Então Deus está controlando todas as coisas, irmãos. Versículos 11 e 12 eu já falei, mas vamos ler mais uma vez, já falei, quando eu expliquei o versículo 3, né? Nele fomos também escolhidos,
tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Paulo está repetindo aquilo que ele já falou antes. Né? Nós fomos nele também escolhidos, Deus perdoou nossos pecados, né? Deus nos libertou do império das trevas, né? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, neles nós somos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E que sejamos para o amor da sua vontade. Versículo 13 e 14 agora, nós vamos encerrar, né? Esses 14 versículos de Efésios 1. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Tem muita gente também que não gosta desse versículo, não. Quando vocês ouviram, porque a fé e ouviram o quê? Nós somos salvos através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera fé em nosso coração. E através dessa fé, nós falamos, Senhor, Tu és o meu Cristo, Tu és a minha vida, eu renuncio aos meus pecados, eu renuncio à minha vida errada e eu te quero dentro do meu coração. Então nós somos salvos pela graça de Deus, né? Isso que Paulo está falando aqui, que foi o Evangelho que nos salvou pela graça. E ele fala mais aqui, vocês, quando aconteceu isso, né? Quando você aceitou verdadeiramente Jesus no seu coração, né? Você foi selado em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua vitória. Hoje essa questão do selo, né, é uma questão muito boa, né, porque, né, a gente tem muita ideia do selo de uma carta só, né? Mas nessa época aqui, né, o selo era algo muito maior. O selo tinha o sentido de propriedade. O selo, ele tinha né, geralmente colocado numa cera, né, as cartas eram seladas, eram derramadas numa cera, né, de uma vela, né, abrindo a carta, e a pessoa vinha com o anel dela, né, com o brasão dela, e colocava ali. Mas também né, eram marcados, né, sendo da propriedade daquela pessoa. Então o selo falava muito da propriedade, daquilo que pertencia àquela pessoa, àquela família, ou àquele rei. Né? Até não. É só você ver na época do Império Brasileiro, né? Se colocava o selo, né, do imperador na porta, né? E quem colocasse o selo do imperador, a pessoa tinha que sair da casa para a história do Brasil, né? Para a realeza morar naquela casa, né? Quem tinha casa dentro ficou sem casa. Então, irmãos, Paulo diz aqui que quando nós ouvimos e cremos na palavra de Deus, nós fomos selados em Cristo. Com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Nós não fomos selados com cera, não. Nós não fomos selados com brasões humanos. Nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Você recebeu uma marca, e essa marca é a marca de Jesus Cristo no seu coração. É a marca que o mundo espiritual olha e fala assim, não, não posso tocar.
gente não vê com os nossos olhos humanos, mas o mundo espiritual vê. O diabo vê. Os demônios vê. Opa, aqui não é bem posso. Quantos testemunhos tem por aí desse negócio de cemitério sobre pessoas cristãs? É a presença do Espírito Santo de Deus. Depois, mais à frente, quando a gente for lá, a gente vai ver o ministério do Espírito Santo aqui em Efésios também. Né? Então, irmãos, é a garantia, Paulo, que tem a fala aqui, que é esse selo ser selado em Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo possa habitar dentro de nós, ele possa reinar dentro de nós, e isso é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Você é a garantia. O Espírito Santo de Deus em você é a garantia de que você foi salvo. Que a palavra de Deus não vai cair no telhado. Que o seu destino já está traçado. É a Nova Jerusalém. É a cidade santa. Vira para o teu irmão e fala assim: o teu destino já está traçado, meu irmão. Aleluia. Já está traçado. Fala para ele: sabe qual é? Pergunta se ele sabe qual é. É a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não é a garantia do pastor Guiado. Não é o que eu acho. Não é o que eu imagino. Não é o que eu penso. É o que a Bíblia diz. O Espírito Santo da promessa é a garantia da nossa herança até a redenção. Aleluia. Até Jesus voltar. Ou até nós irmos com ele primeiro. Essa é a nossa garantia, irmãos. Ninguém rouba isso de nós. Ninguém rouba. A nossa herança está garantida. Ou seja, o que significa tudo isso? Que a nossa salvação está garantida. Aleluia. Fomos salvos. Estamos sendo salvos. Seremos salvos. Ah, pastor, mas por que a gente vê tanta gente que entra na igreja e depois sai, faz um monte de besteira? Essas pessoas nunca foram salvadas. Essas pessoas nunca receberam o Espírito Santo. Essas pessoas verdadeiramente nunca aceitaram Jesus no seu coração. Nunca Jesus foi a primazia delas. E atriz, e cantor, e etc. Todo mundo é crente. Mas continua no pacote. Né? Continua no samba. Continua fazendo as mesmas coisas que faziam. Como é que as coisas antigas passaram, eles que se fazem todo novo? Não se perdoam. Se não se perdoam, irmãos, não houve conversão. Se não houve conversão, apaga tudo isso aqui de Efésios 3 até o versículo 14. Olha, tudo isso no lixo, não serve para nada. Efésios 3, Efésios capítulo 1, de versículo 3 a versículo 14, só é para aqueles que verdadeiramente aceitaram Jesus como seu verdadeiro Senhor e Salvador. Aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Aqueles que foram predestinados por Deus. Aqueles que eram pecadores contumados. Aqueles que andavam debaixo do domínio das trevas. Mas quando a luz de Cristo brilhou, essas pessoas falaram assim: não vou continuar caminhando nesse caminho. Agora o caminho é outro. É difícil, irmãos. Não é difícil. Jesus fala que o caminho, ele é estreito. E a porta, ela é o quê? Larga. É isso? A porta é larga, irmãos? A porta. Porta larga é aquela que dá para a perdição. São poucos os que encontram a porta estreita. Jesus fala isso. E são poucos. O povo de verdadeiramente escolhido.
o povo verdadeiramente eleito, o povo verdadeiramente predestinado, o povo que foi chamado para ser santo, o povo que foi chamado para ser irrepreensível, o povo que pode falar: eu sou filho de Deus. Não é uma multidão. São poucos. São poucos. São poucos. Sempre foram poucos. Sempre serão poucos. Então, irmãos, que você fique com essa palavra no seu coração. Não a minha palavra, mas a palavra de Deus. Que isso sirva de alento para as suas lutas diárias, para você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, qual é o propósito de Deus na salvação. Você foi salvo pela graça de Deus. E você vai para o céu. Às vezes a gente vai tropeçando, né? Às vezes a gente vai ralado, mas a gente vai para o céu. A gente vai para o céu. Como aquele hino antigo, né? Caminhando a gente vai para a Cana. Tem muita gente que quer impedir, não? Você não vai, não me impeça aí, né? Mas tem gente que quer agarrar o nosso pé e a gente vai. Aleluia. Porque aquele que prometeu, ele é fiel. A nossa salvação não é humana, é da vontade de Deus. Jesus não derramou o seu sangue por você em vão. Parece uma piada certas teologias, não é? Que se depende do ser humano, meu irmão, minha irmã, depender de mim, o que eu estou fazendo aqui, irmãos? Depender de mim, eu ia estar na praia, tomando uma cervejinha, comendo uma picanhazinha do Lula, né? Ou então um camarãozinho. Vamos viver a vida, irmãos. A vida é curta, não é isso que não? A vida é curta. Depender de você, você vai gastar o domingo indo na igreja? Você vai gastar as suas semanas orando a Deus? Isso é a obra de Deus em nossa vida. Isso é a obra de Deus em nossa vida. É por isso que a gente vai, tropeça, ele vai lá, mas a gente vai. Aleluia. Eu quero terminar, irmãos, eu não conhecia, mas cantando esse penúltimo hino que nós cantamos aqui, que é um hino muito bonito. E aí eu já fui para Canaã, né? Então, o pessoal do apoio vai me ajudar aí. Aleluia. Amém. Vamos adorar esse Deus que nos amou e nos ama, o nosso Pai Celestial. Nós podemos falar: Abba, Pai. Aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. Você,
Moisés, pecador.